paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 4 desse terceiro trimestre da CPAD em 2022, onde nós estamos navegando e aprendendo um pouco mais a respeito do discipulado de Jesus. Hoje nós vamos estudar um tema muito especial. Vamos compreender que quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum e da oração. Eu espero muito que através dessa aula você possa ser edificado em Cristo. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho, teu comentário, coloca aí de onde você está assistindo a gente. Se você puder abençoar alguém, envia a nossa aula para que essa pessoa possa ser edificada em Jesus. Eu vou agradecer também a sua parceria nisso. Olha, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Gente, você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, as nossas classes em Jesus. E claro, nós também temos um material sensacional para poder te abençoar. Você que é professor da classe dos jovens, de repente você quer poupar o teu tempo em preparar as tuas aulas. Olha, já tem tudo organizado para você no Facilita EBD, onde você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos a mais, da maneira que eu explico aqui para você poder utilizar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Também o slide, onde você pode ter esse recurso para ampliar aí a visão das tuas aulas em Cristo Jesus. E claro, quem se torna assinante do Facilita, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus que são sensacionais. O primeiro deles é o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, onde você encontra recursos como compreender uma aula da escola bíblica, como organizar uma escola bíblica dominical. Também você tem o benefício de receber o nosso workshop de pregação, que está muito bom também para te ensinar a pregar. Além do que, você tem o benefício de receber o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena. O link com as propostas estão aqui, na descrição desse vídeo e em um comentário abaixo. Fica à vontade para analisar. Que Deus te abençoe. Então vamos deixar de conversa, né? Vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Nós chegamos, para a glória de Deus, na lição de número 4 desse terceiro trimestre da CPAD, na classe dos jovens. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito especial. Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Esse tema é sensacional e nós vamos aprender a respeito da oração e do jejum juntos hoje aqui. É importante também você iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que você pode utilizar está em Mateus capítulo 6, versículo 9. Você pode ler esse texto com os teus alunos. Apresenta também o resumo da lição. É importante você fazer isso em sala de aula. E é importante também você apresentar a leitura bíblica em classe, que se localiza agora em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Leia esse texto compassadamente e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. Ellen White destaca que a oração é um dos grandes mistérios da vida. E é importante você perceber também que várias pessoas oram de vez em quando. Eu acredito que a oração também é o melhor meio de comunicação que existe. Melhor mesmo do que a internet. Porque nós oramos, conversamos com Deus e Deus responde. E isso é sensacional. E isso também é um atributo da graça de Deus para conosco. Termos essa possibilidade de conversar com Ele através da oração. Na oração também aprendemos exatamente a confessar os nossos pecados, a conversar com Deus apresentando as nossas necessidades, os nossos problemas, os nossos dilemas. E na oração nós aprendemos a ser lapidados também pelo Espírito Santo. Cada vez que você ora, você abre o teu coração para a presença de Deus e deixa Deus também trabalhar com você. A oração edifica você de dentro para fora, te aproximando então da presença de Deus. Quando nos envolvemos
Na oração, nós também descobrimos muito bem que o ponto mais alto que podemos alcançar através da oração é estar debaixo da presença de Deus, é experimentar esse generoso amor, é sentir a sua graça sobre nós. Eu não sei você, se você já passou por essa experiência de estar orando, buscando ao Senhor, conversando com Deus e a presença de Deus repousar sobre a tua vida, te envolver, agraciar você e você sentir a paz de espírito no teu coração, sentir um calor na tua alma. A oração, ela provoca isso também. Conforme o pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca a partir da leitura do ensinamento de Jesus sobre a oração, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre a oração. Se você pegar o texto de Mateus capítulo 6, você vai encontrar Jesus ensinando a respeito da oração, que a oração também é um meio de adoração ao Senhor, tanto a oração como a prática do jejum. Hoje nós vamos compreender exatamente a diferença entre a abstenção e a prática do jejum. O jejum verdadeiro, que tem o objetivo de quebrantar o teu coração, quebrantar também a tua carne, para que você possa estar diante da presença de Deus, diante desse Deus vivo, se colocando em humildade para ouvir a sua voz. Eu espero muito estar ajudando você e que essa aula edifique também o teu coração para que você seja um instrumento abençoador de vidas na escola bíblica dominical da tua igreja. Se eu já estou te ajudando, deixa teu comentário aí, importante para a gente, tá? Vamos agora para o nosso primeiro ponto, que trata então sobre o seguinte assunto: a oração como um termômetro de espiritualidade. A oração, ela é exatamente esse termômetro que nos ajuda a ter esse sentimento de intimidade com o Senhor. Eu gosto de compartilhar alguns versículos bíblicos e é importante você ler esses versículos com os teus alunos. Abra a tua Bíblia em sala de aula e leia João capítulo 14, versículos 13 ao 14, onde nós vamos aprender sobre esse hábito gradativo dado por Deus através da oração. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, já para a gente analisar e dividir esse primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: a oração é uma prática de sinceridade. Essa é a proposta dos autores da lição, o Tiago Brasil, o Marcelo e a Thelma Bueno. E eu espero que o Senhor Jesus ministre na tua alma e que você também possa ser uma bênção na EBD da tua igreja. Os autores da lição deixam muito claro, tanto no livro de apoio como também na lição, que quando nos posicionamos diante de Deus em oração, é necessário que, como discípulos de Jesus que somos, devamos então nos posicionar diante da presença de Deus com o coração verdadeiro, apresentando então a nossa alma diante do Deus vivo. O pastor Hernandes Dias Lopes, analisando a passagem bíblica, então, no seu comentário de Mateus capítulo 6, ele aborda então 3 princípios que você pode tomar como nota também, para poder aplicar em sala de aula sobre a prática da oração, sobre como nós devemos nos comportar diante de Deus em oração. O primeiro princípio é exatamente que nós devemos nos dirigir a Deus em oração. Nós devemos dirigir a nossa alma, o nosso coração em adoração e oração ao Senhor. Você tem a base bíblica em Mateus capítulo 6, versículo 9. O segundo princípio é que nós devemos dirigir a Deus como nosso Pai em oração. Isso está descrevendo um relacionamento, uma intimidade. Você tem isso em Mateus capítulo 6, versículo 9. O terceiro princípio, a terceira maneira como você deve se comportar em oração é que você deve se dirigir a Deus como nosso Pai que está nos céus. E aqui você tem essa passagem bíblica lá em Mateus 6:9. Então você encontra aqui 3 princípios. Você deve se dirigir a Deus em oração, você deve se dirigir a Deus como seu Pai e você deve se dirigir a Deus como o Pai que está no céu, falando aí da sua soberania, ou seja, reconhecendo a soberania de Deus. Esse é o nosso papel. A partir desses 3 pontos, então, nós aprendemos que em oração nós reconhecemos a glória de Deus. E esse princípio é fundamental,
Às vezes nós vamos orar e buscar a presença do Senhor, nós nos dirigimos a Deus somente apresentando os nossos problemas. Lembre-se que a oração é um relacionamento de intimidade. Lembre-se que a oração é um diálogo. A oração é conversar com Deus. A oração é onde nós podemos reconhecer a glória de Deus, a mão do Senhor sobre nós e, ao mesmo tempo, abrir o nosso coração diante desse Deus vivo. Então, faça isso com os teus alunos e que essa aula seja uma bênção. Nós podemos falar com Deus, sim, das nossas dificuldades, das nossas enfermidades, dos nossos problemas, mas, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a sua glória, a sua santidade. Devemos também reconhecer que Ele é o nosso Pai. É um Pai que é íntimo, é um Pai que está perto, é um Deus que se revela como um Deus imanente, que está próximo de você. Quando você busca a Deus em oração, você também tem o benefício de obter a resposta da parte de Deus. Quando você ora, Deus fala, Deus responde. Deus responde de 3 maneiras. A primeira maneira é, Deus pode te responder com um sim, te abençoando. Deus também responde com um não, te abençoando também, guiando você para o caminho certo. E Deus também diz para você esperar um pouco mais, para que você possa ser lapidado. Eu acredito, se você quiser tomar como nota isso, que a oração também é um instrumento para moldar você, para lapidar a gente, para mexer com a gente. É na oração que nós aprendemos a esperar em Deus, em confiar no Senhor. É claro que quando nós observamos exatamente que a oração ela é fundamental, também descobrimos que o próprio Jesus intercede por nós, que o Espírito Santo também nos ajuda em oração. Você tem uma base bíblica lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. Lembre-se que as vitórias que você tem alcançado, lembre-se que as vitórias que o povo de Deus alcançou, que os discípulos alcançaram, que os israelitas no Antigo Testamento alcançaram, são vitórias alcançadas pela mão do Senhor através da oração. Quando você olha para as Escrituras, você vai ver o Daniel vencendo através da oração. Até na cova dos leões ele venceu por causa da oração. Quando você olha para as Escrituras, você vai encontrar muito bem pessoas reconhecendo que a oração é fundamental. Jeremias faz questão de dizer como boca do Senhor: clama a mim e responder-te-ei. Está lá no capítulo 33 de Jeremias, versículo 3. Esse Deus está disponível para conversar com você através da oração. Então, que você influencie os teus alunos em oração. E dica abençoada: inicie a tua aula com oração. E entenda que a oração é um diálogo. Já avançando, espero muito estar contribuindo com você. Se eu estou, deixa o like aí, tá? O segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: a oração é um convite para seguir a Jesus. Toda oração é um convite para seguir a Jesus, para estar perto de Jesus, juntinho de Jesus, caminhando com Jesus. E que você também aceite esse convite através da oração. Os autores da lição, Tiago Brasil, Marcelo e Thelma Bueno, descrevem algo que é sensacional. A oração nunca é sobre nós mesmos, mas a oração sempre é sobre o Pai. Sempre é sobre o Senhor, sempre é um diálogo com Deus. É na oração que nós entramos na presença de Deus. E na oração nós conhecemos esse Deus. Jesus ele nos encoraja a termos orações individuais com o Senhor. Orações coletivas também. No seu colégio apostólico, no discipulado, ele orientava os discípulos a orarem em particular. E é importante você orientar os teus alunos a orar em particular também. É importante você orar junto com os teus alunos também de forma coletiva, porque a oração, ela destaca exatamente esse sentimento que nós temos no nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 5, traz um detalhe para a gente. Deus sonda o nosso coração, Ele conhece o intuito do nosso coração quando nós nos envolvemos em oração. É por isso que precisamos explicar sobre a prática da oração e demonstrar muito bem que essa oração é uma aproximação do Senhor em nosso coração, em nossa alma, em nossa vivência diária.
É importante também termos a visão a partir da leitura de Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, onde nós vamos compreender que Jesus está ensinando sobre a verdadeira prática da oração, sobre a verdadeira espiritualidade, sobre a verdadeira cultura da oração, a oração que não busca os holofotes, a oração que não busca a glória humana, mas a oração que quebranta você por dentro e agora te aproxima da presença de Deus. O foco da oração não é aparecer com você, mas o foco da oração é brilhar Cristo na tua vida. A oração, ela anda junta com a prática do jejum. Quando você jejuma e ora, você está gritando e dizendo que você tem fome e sede de Deus. A oração, ela procura trabalhar em você a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Jesus nos ensina a rogarmos a Deus em oração, iniciando a nossa oração reconhecendo que o nome de Deus é santificado, é santo, e que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Observe, Jesus está nos ensinando, primeiro, a reconhecermos a santidade do nome do Senhor. Também a reconhecermos que a vontade do Senhor deve ser feita em nossas vidas. Você já orou fazendo isso? Reconhecendo a santidade de Deus na tua alma? Você já orou reconhecendo também a vontade de Deus sobre você? Algumas lições preciosas nós podemos elencar aqui. A primeira, e você pode tomar como nota, é que nós devemos pedir exatamente o suprimento das nossas necessidades. Depois de reconhecermos a santidade do Senhor, a glória do Senhor e a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, nós devemos, de acordo com Mateus capítulo 6, versículo 11, pedir a Deus o suprimento das nossas necessidades, porque Ele cuida de você, cuida também dos teus alunos. Em segundo lugar, você também pode tomar como nota que você deve orar a Deus pedindo perdão dos teus pecados, das tuas dívidas. Isso está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 12. Então, quando você orar, reconheça que você é pecador e, reconhecendo, peça perdão debaixo da glória de Deus. Em terceiro lugar, você também pode tomar como nota, lendo agora Mateus capítulo 6, versículo 13, é que você deve pedir sim a oração, o livramento das tentações. Em oração, peça a Deus, Deus me cubra com teu sangue. Me livra, Senhor, do laço do passarinheiro. Senhor, me livra, Senhor, das ciladas do inimigo. Está na Bíblia, gente. Jesus nos ensina a orar, pedindo da parte de Deus livramento. Observe como a oração é prática ensinada por Jesus. Aquele que é discípulo, ele reconhece exatamente a glória de Deus na sua vida. Que você também reconheça essa glória sobre você. Assim, Jesus ensina que na vida cristã, na nossa prática diária, nós devemos levar em consideração a prática da oração e do jejum. Daqui a pouco eu vou detalhar sobre o jejum com você. Mas o objetivo da oração é de nos aproximar de Deus, é estar pertinho de Jesus. Gente, quem ora é diferente. Quem ora é diferente. Tem um relacionamento com Deus. Quando abre a boca para louvar ou falar do nome do Senhor, é diferente. A presença de Deus se manifesta. Não é por causa da técnica vocal, não é por causa de um bom sermão preparado, mas é porque a glória de Deus se manifesta porque essa pessoa é íntima de Jesus. Isso nós acreditamos. Isso é a verdadeira revelação dessa unção de Deus sobre nós. Por isso, é importante você entender que um cristão é alguém que não despreza a disciplina da oração e do jejum. Isso está presente em Mateus capítulo 6, versículo 16. Quem é crente, discípulo de Jesus, não despreza a intimidade com Jesus, a prática da oração e do jejum. Em segundo lugar, você também pode tomar como nota já para aplicar na vida dos teus alunos que um cristão que entende exatamente a prática da oração e do jejum é uma pessoa que procura exatamente honrar a Deus. Não utilize essa prática para sua autopropaganda, mas para a glória de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 16 e 17. E um verdadeiro discípulo de Jesus é um cristão que pratica o jejum para receber exatamente a recompensa de Deus e não a recompensa dos homens, para estar próximo de Deus em oração e não próximo dos homens.
como é importante aprendermos sobre essa prática no nosso discipulado diário. Que Deus use você. Eu espero muito que o Senhor Jesus te use como boca de Deus, que você seja um instrumento para a glória de Deus. Se você puder colocar aí no comentário de onde você está assistindo a gente, eu vou te agradecer. Coloca o nome da tua cidade aí, ou do povoado, ou do local onde você estiver assistindo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo teu carinho, tá? Vamos agora para o terceiro subtópico, que trata então sobre o seguinte assunto: ore mais, negocie menos. Vamos aprender que a oração intimidade não é um momento de troca de favores, não é um momento de negociação diante da presença de Deus. Segundo os autores da lição, o Tiago Brasil, o Marcelo e a Thelma Bueno, a oração é um momento de quebrantamento e não uma quebra de braço. Não é um momento de negociação, mas é um momento de você estar debaixo da presença de Deus. É importante você perceber que Jesus ele não desaprova, não nega a importância de períodos longos de oração. O que Jesus ensina é que esses períodos sejam períodos de intimidade com Deus, não períodos para a negociação ou a autopropaganda em si. Porque, infelizmente, existem pessoas que utilizam do momento da oração para se exibir, e não é esse o propósito da oração, para demonstrar uma espiritualidade falsa. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que a oração ela tem o propósito de ser uma conversa com Deus, ela flui do interior da tua alma. Existem pessoas que iniciam seu processo de oração a partir da prática do discipulado com apenas 5 minutos. Depois, vão caminhando para 10, depois com o tempo vão para 30 minutos, com o tempo 1 hora e depois continuam avançando. Porque isso é gradativo. Não adianta você colocar um novo convertido que não tem uma prática de oração para ele ficar de joelhos durante 1 hora. Isso vai ser uma tortura. Ele não vai conseguir orar, ela não vai conseguir orar. A melhor dica no discipulado é iniciar com períodos pequenos, mas que sejam períodos sinceros que louvem a Deus. À medida em que isso for fluindo, conforme a vontade do Espírito Santo, a graça de Deus, a pessoa vai aprendendo então a expor as suas necessidades, a reconhecer a glória de Deus e com o tempo essa pessoa vai crescendo em oração, em humildade diante do Senhor. Jesus, ele orienta os discípulos a respeito da oração. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, qual é a maneira, então, de orarmos? Jesus, então, ensina a respeito da oração, lá em Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13, que é a oração do Pai Nosso, que descreve exatamente a riqueza da oração. Na oração do Pai Nosso, Jesus destaca, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Jesus ele ensina sobre a prática da oração. A oração deve ser direcionada literalmente para Deus. Não deve ser utilizada para autopropaganda, para glorificação pessoal, mas deve ser utilizada e orientada a partir desse relacionamento que estamos construindo com Deus. Que Deus então use você. Leia essa passagem que acabei de citar do Pai Nosso com os teus alunos. Avançando, chegamos agora no segundo ponto da ministração, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: aprendendo a orar com Jesus. Jesus nos ensina a orar. É importante você ler o texto bíblico de Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 8. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar. Para a gente detalhar como Jesus ensinou sobre a oração, vamos agora para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto: o que não é o Pai Nosso? Vamos compreender isso a partir da proposta dos autores da lição. Os autores da lição abordam que a oração não é algo aleatório, desorganizado ou caótico, mas a oração ela deve ser organizada.
É uma oração que te aproxima da presença de Deus. O Pai Nosso não é uma oração desorganizada. Observe como Jesus nos ensina. Ele nos ensina, em primeiro lugar, a reconhecer a glória de Deus, a direção de Deus e ter intimidade com Deus. Conforme o pastor Hernandes Dias Lopes, nós precisamos compreender como é organizado essa visão do Pai Nosso, até mesmo para o nosso crescimento em Jesus. Observe que, em primeiro lugar, na oração, nós precisamos então admirar o Senhor, reconhecer a beleza da sua santidade, reconhecer a santidade do seu nome. Em primeiro lugar, você pode orar reconhecendo a santidade do nome do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 9. Em segundo lugar, orando a Deus, você deve sempre orar pedindo que venha o seu reino, o reino de Deus sobre a sua vida. Mateus 6,10. Em terceiro lugar, na oração, nós também devemos aprender que seja feita a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E isso é reconhecer o reino de Deus sobre nós. Mateus 6,10 destaca isso. Então, nós temos aqui 3 princípios. O primeiro é reconhecer a santidade do nome do Senhor, admirá-lo, adorá-lo. O segundo é pedir a chegada do reino de Deus sobre nós. O terceiro, também em oração, nós devemos aprender que nós devemos reconhecer e pedir que a vontade de Deus seja feita sobre as nossas vidas. É importante também lembrarmos que a oração ela não pode ser desorganizada. A oração não pode ser feita de qualquer jeito. Então vamos compreender como nós podemos orar, de que forma nós podemos orar e o que a Bíblia orienta sobre isso. É importante você levantar essas questões em sala de aula. Qual é o modelo, então? Como nós podemos realizar a oração? Você sabia que você pode orar a Deus ao dirigir-se com o Senhor de algumas maneiras? Isso está escrito lá em Neemias capítulo 4, versículo 9. A primeira maneira que você pode estar orando é ao deitar-se. Antes de dormir, você pode estar, então, orando ao Senhor. Isso está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 20. Você também pode orar a Deus ao se levantar. Isso está escrito em Salmos 91, 11. Então, quando você se levanta pela manhã, você pode estar orando ao Senhor. Você pode estar orando a Deus sempre. Sempre está conectado com o Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 também fala sobre isso. Você também deve estar orando através da postura do seu corpo. De que maneira você pode se posicionar diante da presença de Deus? Você pode orar de joelho, gente. Já ouviram aquele hino que diz que de joelho é melhor? Efésios capítulo 3, versículo 14. Você também pode orar em pé. Você pode orar a Deus em pé. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6. Você também pode orar a Deus deitado. De repente você tem uma enfermidade, de repente você não pode ficar de pé, de repente você está muito cansado. Você pode orar a Deus deitado. É importante estar conectado com Deus. Isso está escrito em 2 Reis, capítulo 20, versículos 2 e 3. Você pode orar a Deus em um horário marcado. Tem um horário exclusivo para estar orando com o Senhor. Você pode orar no templo, na igreja. Mateus capítulo 21, versículos 13 diz isso. Você pode orar até mesmo num monte, em um local de oração seguro, onde você pode orar. Você pode orar em casa, buscando a presença de Deus. Você precisa ter também um lugar particular de oração. Qual é esse lugar particular de oração? É um quarto na sua casa, se você tem condições, de repente o teu quarto, de repente a tua sala, um local onde você ora a Deus em particular. Isso está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Você pode orar a Deus também em família. Reunido com a tua família, em culto doméstico, você pode estar orando a Deus. Está escrito em Atos capítulo 12, versículo 12. Você pode orar a Deus também sempre, com reverência. Atos 2, versículo 1 e 2. Você pode orar a Deus também com coração transtornado, com dificuldades. Você deve orar a Deus. Você deve orar a Deus também diante das tentações. Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3. Você deve orar a Deus até mesmo passando por enfermidades,
Deus também te ouve. Você deve orar a Deus também nas dificuldades. Isso está escrito em Atos capítulo 27, versículo 34. Que Deus em Cristo use você. É importante que você permaneça em oração. Não importa o modelo, importante é que você ore ao Senhor, buscando a presença de Deus. Vamos avançar para o segundo subtópico, que trata então sobre o seguinte assunto: o Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Que Deus em Cristo use você através desses parâmetros para a tua vida de oração também. É importante nós lermos Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, onde Jesus também apresenta um local de oração. Ele cita um quarto específico. Esse quarto específico era comum nos dias de Jesus. As pessoas tinham uma casa que geralmente tinha uma espécie de laje e em cima tinha um quartinho. Jesus diz, olha, utiliza aquele quarto para oração em particular. Mas o sentido do texto aqui também reflete nesse particular, no sentido de orarmos a Deus, como esse movimento da atitude de quem ora. A pessoa se posiciona para aquele local para a oração. Isso quer dizer que em nosso tempo você pode orar na tua casa, na igreja, no local de trabalho, mas aonde você estiver orando, você precisa se posicionar com a atitude de alguém que vai orar, de buscar a presença de Deus. Quando você olha para o Sermão do Monte, você descobre muito bem que Jesus começa a ensinar sobre a oração em particular, sobre esse sentimento de adoração, sobre esse sentimento de estar diante da presença de Deus. Esse é o parâmetro para a oração. A oração ela deve ser esse movimento que você realiza diante do Deus vivo. O pastor Hernandes Dias Lopes também destaca que Jesus nos ensina a reconhecer três verdades gloriosas. Em primeiro lugar, que a Deus pertence o reino na nossa oração. O reino é do Senhor. O reino é de Cristo. Então, quando nós nos colocamos nesse parâmetro de oração, nós devemos reconhecer o reino de Deus. Isso fala da nossa atitude em si. Nós estamos nos envolvendo com esse reino, o governo de Cristo sobre nós. Em segundo lugar, você também pode perceber que a Deus pertence o poder. Você serve um Deus que faz todas as coisas, que pode todas as coisas, que abre porta onde não tem, para poder te abençoar. E reconhecendo esse poder e essa glória, demonstra então esse movimento de oração em nós. Em terceiro lugar, nós devemos reconhecer que a Deus pertence a glória sempre. Isso quer dizer que quando você orar e buscar a Deus, você não está indo para se apresentar diante dos homens, mas você está indo para se envolver com Deus, para se quebrantar diante de Deus, para estar orando com o Senhor, no monte, na igreja, em casa, no particular, no trabalho. Olha, tem muita gente que ora no trabalho também. Eu já orei no banheiro do trabalho, pedindo a direção de Deus para a minha vida e Deus me respondeu. A oração envolve a nossa vida. Nós precisamos buscar a presença de Deus, porque é a partir daí que nós cremos em Jesus. Avançando, espero muito estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa muito ser abençoado com essa aula, envie esse vídeo para ele ou para ela. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Conforme o pastor Tiago Brasil, Marcelo e Thelma Bueno, os autores da lição, só ora aquele que tem paz no seu coração e aquele que recebeu então o perdão de Deus. E quando ora reconhecendo esse perdão é porque já perdoou alguém. Então, para que você possa estar em paz em oração, é necessário também você liberar o perdão, pelo fato de você ter experimentado esse perdão da parte de Deus. É claro que nós precisamos reconhecer exatamente a glória de Cristo, a graça de Deus sobre nós. Conforme o N.T. Wright, Jesus, ele destaca, ele contrasta aqui um ensinamento dele sobre a oração com o ensinamento que era ensinado pelos fariseus, pelos religiosos do seu tempo. Os judeus realizavam orações, praticavam jejum para serem glorificados pelos homens. Jesus já chega ensinando que a oração deve ser algo particular, que a única pessoa que deve ser glorificada é Deus,
E a oração deve direcionar você para a direção do Senhor. Os fariseus chegavam ensinando exatamente algumas fórmulas de oração para que as pessoas então seguissem essas fórmulas. Jesus ensina exatamente um método de oração para te ajudar a reconhecer que Deus é um Deus presente. Os fariseus ensinavam fórmulas de oração para persuadir a Deus, para poder colocar Deus, vamos utilizar um linguajar do nosso tempo, no canto da parede, para que Deus respondesse as suas orações. Utilizando então seus argumentos para convencer o Senhor. Jesus ensina diferente. Ele ensina que nós devemos reconhecer a glória de Deus, a direção de Deus, que nós não somos nada, somos pecadores, dependemos dele. E se ele quiser, ele nos abençoa, fazendo sobre nós a sua vontade. A Bíblia sempre vai nos incentivar sobre a prática da oração, conforme o Osiel Gomes comenta isso para a gente também. A Bíblia destaca a respeito da prática da oração em si. Em Gênesis capítulo 5, versículo 21, a Bíblia destaca que Enoque começou a orar com Deus aos 65 anos. E à medida em que ele ia se aproximando do Senhor, ia crescendo com o Senhor, chegou o tempo em que Deus o tomou para si. O propósito da oração é exatamente isso, nos aproximar de Deus ao ponto de Deus nos levar para a sua glória, como aconteceu com Enoque. Observe, Enoque vivia em dias maus, dias terríveis também, dias em que o pecado estava se alastrando, semelhante ao nosso. E ele era um homem que se aproximava de Deus, que tinha uma intimidade com Deus, que envolvia o seu coração na presença de Deus. Aquele que procura a Deus, ele procura a Deus com intimidade. Mas para que possamos, então, viver essa oração e praticá-la, nós devemos também oferecer esse amor e esse perdão para as pessoas que nos ofendem. Não dá para você orar se você estiver, infelizmente, com um problema com teu irmão, com tua irmã. É necessário resolver isso para que a tua oferta chegue diante da presença de Deus. A tua oferta de adoração possa, então, chegar diante do Deus vivo. Por isso é necessário, então, organizarmos a nossa vida espiritual, vivermos para Deus, para que o Senhor nos use de uma forma sensacional. Finalizando a lição, vamos agora para o terceiro ponto, onde nós vamos tratar sobre a verdadeira importância do jejum. Nesse terceiro ponto, nós vamos compreender que a prática do jejum e a oração andam juntos. Nós vamos compreender que o jejum reflete essa fome que nós temos com Deus. O jejum é algo sagrado que reflete, então, essa intimidade. E vamos também entender sobre a diferença, gente boa, de abstenção. E eu espero que Deus em Cristo possa te abençoar para a glória de Deus, na tua vida prática, na vida cristã. O primeiro subtópico destaca, então, sobre o seguinte argumento: a naturalidade da adoração se inicia com a prática do jejum. Os autores da lição, Tiago Brasil, Marcelo e Atelma Bueno, destacam que a prática do jejum era realizada também pelos discípulos de forma natural. Porque a prática do jejum ela deve ser realizada também na nossa vida, pois nós somos discípulos de Jesus. O Osiel Gomes, em seu texto, ele destaca sobre algumas verdades que nós precisamos aprender sobre o jejum. A primeira delas é que o jejum é um ato de se humilhar a Deus. Então, o jejum é um ato de se humilhar diante da presença de Deus. Guarda isso. Em segundo lugar, é um ato também de confissão a Deus. Nós reconhecemos a glória de Deus quando nós jejuamos. Em terceiro lugar, o jejum deve ser feito quando você reconhece o seu pecado, você tem vergonha do seu pecado e você agora diante de Deus está se humilhando diante do Senhor, pedindo o perdão. É necessário você observar esses três princípios. O primeiro princípio, que é um ato de se humilhar. O segundo princípio, que é um ato também de confessar a Deus. O terceiro princípio também é um ato necessário de reconhecer o nosso pecado. Então, quando jejuamos, estamos realizando isso. Então, como devemos fazer o jejum? Como nós devemos realizar a prática do jejum? Como é que esse jejum deve ser realizado? Todo jejum deve se iniciar com a prática da oração. Oração e jejum caminham junto.
Você pode ter uma base bíblica lá em Daniel, capítulo 9, versículo 3. Então, para iniciar um bom jejum, ore ao Senhor. Em segundo lugar, você deve confessar os teus pecados. Reconheça que você é pecador. Neemias, capítulo 9, versículo 1 e 2. Então, você ora, mas reconhece também os teus pecados. Em terceiro lugar, você pode estar jejuando, lendo as escrituras, meditando na palavra, gente, se alimentando espiritualmente. Olha, você se abstém do alimento físico, mas você se alimenta do espiritual. Então é importante você ler a Bíblia, meditar na escritura. Jeremias 36:6 fala sobre isso. Você também deve, ao jejuar, tomar um banho, manter uma boa aparência, se vestir bem e tirar um momento de consagração a Deus. Você está diante do Deus vivo. Isso está presente lá em Mateus capítulo 6, 17, 18. Então nós já temos aqui as orientações sobre a prática do jejum. Quando você iniciar o jejum, você deve orar. Guarda isso. Você deve confessar os teus pecados. Você deve ler a escritura. E você deve se vestir bem, tomar um banho, ficar cheiroso, cheirosa, bonito, bonita para a glória de Deus. É importante você perceber agora quais são os benefícios do jejum para você, através da prática da oração. Primeiro, ele alimenta agora a nossa vida espiritual através do poder das orações. Então, quando você jejuar, você está se alimentando espiritualmente. Segundo, ele começa a vencer agora os reveses da nossa carne. A nossa carne passa a ficar fraca, porque nós estamos alimentando o espírito. Terceiro, ele nos renova humildemente diante da presença de Deus, em submissão, em compromisso com Deus. Também você vai perceber que ele nos estimula agora, o jejum, ele traz um benefício para você que te estimula a uma obediência espiritual à vontade de Deus. Também ele abre as portas para que Deus abençoe você, para que você possa estar obedecendo à vontade soberana do Senhor. E ele procura agora transmitir em você um fortíssimo amor de Deus no teu coração. Esse é o objetivo e são os benefícios que o jejum provoca na tua vida. Então, observando a maneira certa, nós vamos compreender também depois qual é a maneira errada de compreender e de realizar o jejum. Mas avançando, segundo o subtópico do terceiro ponto, trata então sobre o seguinte assunto: o jejum como prática libertadora. Eu espero estar te ajudando, tá? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Os autores da lição abordam que a prática do jejum ela deve ser uma prática de adoração, é uma prática libertadora. É uma prática libertadora da nossa alma, porque nos ajuda agora a estarmos diante de Deus e não uma prática de sofrimento. Todos os cristãos têm então o privilégio, como discípulos de Jesus, de orar e jejuar. Os fariseus ensinavam o jejum através de uma prática totalmente que envolvia o sofrimento. Jesus ele ensina agora um discipulado através do jejum em demonstrar que você precisa estar bem diante da presença de Deus para jejuar. Como os cristãos devem jejuar e por que nós devemos jejuar? Nós devemos jejuar porque nós precisamos agora ter uma necessidade de alimentar o nosso espírito, de envolver a nossa alma diante da presença de Deus. Guarda isso. Nós devemos jejuar para envolver a nossa alma agora em um sacrifício vivo, aceitando a vontade soberana de Deus. Nós devemos jejuar para reconhecer a glória de Deus. Não podemos jejuar pedindo de Deus a troca por bênçãos. Digamos, você quer realizar um jejum para trocar por uma bênção. Está errado. Isso aqui é barganha. Jejum não foi feito para isso. Jejum é ato de adoração. Você não pode jejuar dizendo assim, olha, eu vou jejuar para obter uma bênção. Cuidado com isso. O verdadeiro jejum, ele envolve você na prática da adoração. Você coloca a tua vida na direção de Deus. Se for da vontade do Senhor, ele te abençoa. É importante você compreender essa perspectiva aqui. O verdadeiro jejum, ele quebranta o teu coração diante do Deus vivo. Então, não é um ato de barganha, de troca por bênçãos, mas é um ato de quebrantamento diante da presença de Deus. Esse é o objetivo verdadeiro do jejum. Então, pega essa visão e compreenda sobre esse ato de adoração.
Em terceiro e último lugar, para a gente fechar a aula de hoje, vamos compreender então sobre o seguinte argumento: as consequências abençoadoras do jejum. O verdadeiro jejum não é aquele que se preocupa com o que vai receber, mas o verdadeiro jejum, conforme os autores da lição, tem esse movimento de entender que você está feliz pelo que tem e está feliz em estar diante da presença de Deus. Então, o jejum é um ato livre de quebrantamento. Vamos trazer agora uma perspectiva. Muito cuidado com essa visão que é compartilhada hoje em dia de dizer assim: olha, eu vou fazer um jejum de Coca-Cola, eu vou fazer um jejum de chocolate, eu vou fazer um jejum de videogame, eu vou fazer um jejum de assistir TV. Gente, isso não é jejum, isso é abstenção. O verdadeiro jejum, ele mortifica a tua carne. Eu já disse para você como o jejum deve ser praticado pela Escritura aqui no primeiro subtópico desse ponto. Ele envolve você em um ato de adoração. É claro que você pode realizar um ato de adoração a Deus, em honrar o Senhor, em dizer: olha, eu vou abrir mão da Coca-Cola, eu vou abrir mão de determinada coisa que está me escravizando, como o vício de mexer com o celular. Isso é abstenção. A abstenção pode ser realizada sim quando você quer se santificar a Deus. A abstenção, não confunda com jejum. O verdadeiro jejum é aquele que modifica você, é aquele que quebranta você. A abstenção é outro fator. É importante você observar quando nós devemos jejuar. A prática do jejum é uma prática que quebranta você. A Bíblia fala de algumas circunstâncias quando nós devemos jejuar e sobre o que nós devemos jejuar. Nós devemos jejuar, por exemplo, em um momento de calamidade pública. Quando estiver acontecendo uma catástrofe, nós podemos estar jejuando e orando pela vida daquelas pessoas, como diversas situações têm acontecido aqui no Brasil. Nós devemos também jejuar intercedendo por pessoas aflitas. Esse é o nosso papel como cristãos. Isso está escrito lá em Salmos 35:13. Nós devemos orar também e jejuar diante de uma crise pessoal. Aí você está enfrentando uma crise, um problema e precisa da resposta de Deus, você pode jejuar. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 16, 21 ao 23. Então, se você estiver enfrentando um problema muito difícil e precisa da direção de Deus, da resposta de Deus, jejue. Essa é a orientação sobre o jejum. Você também pode orar pedindo a Deus, através do jejum, em oração, uma orientação específica para tomar uma decisão. Isso está em Esdras, capítulo 8, versículo 21. Você pode jejuar diante de um perigo que você está vendo se aproximar. Você pode estar jejuando, pedindo a direção de Deus. Esté, capítulo 4, versículo 16. Você está vendo um problema muito grande chegando perto, um perigo que ameaça a tua vida, a tua família. Jejue e peça a direção de Deus. Você pode jejuar sim, exatamente como um líder espiritual pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas, pedindo a bênção de Deus. Esdras capítulo 8, versículo 21. Você pode jejuar pela salvação da tua cidade, do teu país, da tua comunidade, para que Deus possa alcançar essas vidas. Jonas capítulo 3, versículo 1 ao 10. Então, nós temos aqui, biblicamente falando, sobre os modelos, quando nós podemos jejuar, sobre o que nós podemos jejuar. Então, não confunda com a abstenção. A abstenção é algo sagrado também, que você pode estar realizando para estar próximo de Deus, mas não é jejum. É uma abstenção. É algo que você está retirando da sua vida, está abrindo mão para estar diante da presença do Senhor. O jejum é um ato de quebrantamento, de adoração com o Senhor. E eu espero ter te ajudado na aula de hoje, para a glória de Deus. E se eu te ajudei, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, deixa teu comentário aí. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, faça como esse povo bonito que faz questão de seguir a gente também lá. Acompanhe o nosso Ministério Pastoral. Posta aí no teu story que eu vou ter o prazer de repostar também. Me marca que eu vou ter o prazer de compartilhar isso em Cristo. Olha, que Deus abençoe você. Se você pode abençoar alguém com essa aula,
posta esse vídeo na tua rede social, envia para alguém, fala aqui do nosso trabalho em Cristo Jesus, deixa teu likezinho, teu comentário. Se você desejar o meu material, você tem esse material disponível num comentário abaixo também, através da assinatura do Facilita EBD. Que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Nós queremos orar por você. Você pode aceitar Jesus como muitas pessoas estão fazendo. Deixando um comentário abaixo dizendo: eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Ou então utilizando o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida para que Deus te abençoe para a glória e honra do nome dele. Como dica de leitura, pessoal, eu quero indicar alguns textos que você pode ter em mãos para poder construir essa aula e também para se aprofundar nessa área da espiritualidade cristã. O primeiro deles que eu quero indicar para você, esse texto Imitadores de Cristo, que vale a pena você ter em mãos, é da editora CPAD. Gente, é o livro de apoio da lição, você pode adquirir no site da CPAD. Vai lá, pede o seu, compra, vale a pena, tá? Para você crescer em Jesus. Outro texto que eu quero indicar é Discipulado Dinâmico, da editora Betânia. Esse trimestre nós estamos trabalhando muito sobre o discipulado. Esse material é sensacional para te edificar em Jesus. Outro texto que eu quero indicar para você, Espiritualidade na Prática. Vale a pena você compreender um pouco sobre a nossa atitude espiritual, a nossa vida espiritual em Jesus. Também quero indicar para você Revitalizando a Igreja, do pastor Hernandes Dias Lopes, um material sensacional que vai te ajudar a crescer. E esse texto também, uma introdução à espiritualidade cristã, da editora Vida. Gente, que Deus em Cristo abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na lição de número 5, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.